Você já teve a sensação de que algo não estava certo, mas ignorou? Aquela pequena mudança no tom de voz, o elogio que parecia sincero demais, o silêncio estranho quando você precisava de apoio, e então, quando percebeu, a confiança já tinha sido quebrada. A verdade é desconfortável. A maioria das traições não começa com um golpe inesperado, mas com sinais sutis que quase ninguém quer enxergar. Neste vídeo, nós vamos analisar, de forma racional e objetiva, 5 atitudes que revelam um falso amigo antes que ele te traia. Você vai entender como certos comportamentos, aparentemente inofensivos, escondem padrões claros de deslealdade, como identificar incoerências entre discurso e atitude, e principalmente, como se proteger emocionalmente sem se tornar paranoico ou frio. Se você já se sentiu usado, excluído ou traído por alguém que chamava de amigo, este conteúdo pode mudar a forma como você observa suas relações a partir de hoje. Fique até o final, porque o último ponto é o mais negligenciado e talvez o mais perigoso. Você conquista algo importante. Não precisa ser milionário, nem virar celebridade. Às vezes é só um reconhecimento no trabalho, um projeto que finalmente saiu do papel, uma mudança de hábito que você lutou meses para manter. Você conta animado, quase sem perceber o sorriso no rosto. E a pessoa responde: que bom, mas também, era sua obrigação. Ou então, legal, mas cuidado para não se acomodar. Parece conselho, parece maturidade, mas não soa como alegria, soa como freio. É nesse detalhe que muita gente se engana. O falso amigo raramente ataca de frente. Ele faz algo mais sutil. Ele esvazia. Ele transforma sua conquista em algo pequeno, comum, previsível. Não é um ataque direto, é uma redução silenciosa. E isso mexe com algo profundo, porque todo ser humano quer ser visto, quer ser validado, quer sentir que quem está por perto vibra junto. Quando isso não acontece, o cérebro registra menos, mesmo que você tente racionalizar. Com o tempo, você começa a se policiar, diminui o entusiasmo, conta suas vitórias de forma mais contida, às vezes nem conta, e olha como isso é perigoso. Você adapta sua luz para caber no desconforto do outro. Não é exagero. Estudos sobre comparação social mostram que ambientes onde existe competição velada geram microcomportamentos de sabotagem emocional, pequenas ironias, elogios com veneno, comentários que parecem neutros, mas drenam energia. É quase imperceptível, mas constante. E tem outro ponto ainda mais revelador. Observe o padrão. Uma vez pode ser distração, 2 vezes pode ser mau humor. Mas se toda vez que você cresce, a pessoa reage com indiferença, ironia ou muda de assunto, isso não é coincidência. É incômodo, sua evolução vira ameaça para quem mede o próprio valor se comparando. E sem perceber, você passa a carregar a culpa por estar indo bem. Amizade saudável não disputa palco. Ela compartilha, ela celebra, ela impulsiona quando alguém sempre encontra um jeito de diminuir sua vitória. Talvez não esteja torcendo por você, esteja competindo com você em silêncio. E a pergunta que quase ninguém faz é: se essa pessoa já se sente desconfortável com suas conquistas pequenas, como ela vai reagir quando você alcançar algo realmente grande? Tem gente que está sempre por perto, até você precisar de verdade. No aniversário, no churrasco, nas risadas de sexta-feira, ele aparece, comenta suas fotos, manda meme, reage aos seus stories. Parece presente, parece parceiro, mas repara no que acontece quando a vida aperta. Quando você passa por um término que te desmonta por dentro, quando o dinheiro encurta no fim do mês, quando você liga só para desabafar porque a cabeça tá pesada demais. De repente o tempo dele some, a resposta vira foi mal, correria. A visita prometida nunca acontece e você fica ali, tentando entender se está exigindo demais. Esse é o ponto delicado. A ausência vem sempre, acompanhada de uma justificativa plausível. E é aí que muita gente se confunde,
porque não é sobre um dia específico, não é sobre ele não ter ido uma vez, é sobre o padrão. Psicologicamente, vínculos rasos funcionam muito bem enquanto são leves, enquanto envolvem prazer, distração, status social, mas quando a relação exige custo emocional, ouvir, apoiar, sustentar o silêncio do outro, quem não tem lealdade recua. E o mais curioso, ele pode continuar interagindo normalmente nas redes enquanto você tá mal. Posta, comenta, compartilha, mas não pergunta como você está de verdade. Isso acontece muito hoje. A presença digital cria uma ilusão de proximidade. Só que proximidade real é outra coisa. É disponibilidade emocional. É constância. Existe uma diferença enorme entre companhia e suporte. Companhia é fácil. Suporte exige maturidade, empatia e responsabilidade afetiva. E falso amigo foge de responsabilidade emocional como quem foge de dívida. Porque estar ao lado de alguém em crise exige que ele lide com o próprio desconforto também. Nem todo mundo aguenta isso. Agora, presta atenção no efeito disso em você. Quando a pessoa some nos momentos difíceis, você começa a minimizar seus problemas. Pensa, talvez eu esteja exagerando, não quero incomodar, e vai guardando. Só que a amizade saudável não te faz sentir um peso, ela te faz sentir amparado. Se alguém só permanece quando a maré está calma, talvez não seja parceiro de travessia. E antes de qualquer ruptura explícita acontecer, a ausência nos dias nublados já está dizendo muita coisa. Mas ainda tem um detalhe mais sutil nesse comportamento, que quase ninguém percebe à primeira vista. Agora vem um dos sinais mais perigosos, porque ele quase nunca explode de uma vez. Ele vaza. Você conta algo pessoal. Pode ser uma insegurança antiga, um plano que ainda está no começo, um problema familiar que você não sai espalhando por aí. Você escolhe aquela pessoa porque acredita que ali existe confiança. A conversa termina, a vida segue, e dias depois surge um comentário estranho. Alguém menciona exatamente aquele assunto. Não com todos os detalhes, mas o suficiente para você perceber. Isso não deveria ter saído daqui. Quando você confronta, a resposta costuma ser leve demais. Mas eu só comentei por cima. Nem falei nada demais. Você está exagerando. E pronto, a culpa ainda vira sua. Só que confiança não se mede pelo tamanho do vazamento. Será confidencial. Era confidencial.u. Que está por trás disso é algo muito comum. Usar informação como moeda social. Em ambientes sociais, saber algo exclusivo dá sensação de poder. A pessoa se sente interessante, relevante, integrada. Só que para manter esse lugar, ela precisa oferecer algo. E às vezes, esse algo é você, sua história, sua vulnerabilidade. Repara num detalhe importante. Isso quase nunca acontece quando a informação favorece você. Geralmente, são suas fragilidades que circulam, seus erros, suas dúvidas. Porque isso gera conversa, gera curiosidade. E enquanto os outros comentam, quem espalhou se sente no centro. O efeito disso é silencioso, mais profundo. Você começa a filtrar o que fala, fica em alerta. Mede palavras. A espontaneidade morre. E quando você não pode ser autêntico perto de alguém, a relação já não é segura. Estudos sobre confiança interpessoal mostram que a previsibilidade e a confidencialidade são pilares de vínculos estáveis. Quando um deles quebra, o cérebro ativa estado de vigilância. Você não relaxa mais. E aqui vai algo essencial. Erro todo mundo comete. Mas padrão é escolha. Se a pessoa já escorregou mais de uma vez, se sempre existe uma justificativa pronta, se sempre parece pequeno demais para ser considerado grave, talvez não seja descuido, talvez seja caráter. Porque, no fim das contas, quem não protege sua vulnerabilidade quando tudo está bem, dificilmente vai proteger quando houver conflito, disputa ou interesse envolvido. E é exatamente aí que muita gente descobre, tarde demais, que o vazamento era só o começo. Se você parar
para olhar com calma. Os 3 sinais se conectam como peças de um mesmo quebra-cabeça. Primeiro, a pessoa que diminui suas conquistas. Depois, aquela que desaparece quando você mais precisa. E por fim, quem trata sua confidência como assunto público, disfarçado de descuido. Parece separado, mas não é. No fundo, tudo aponta para a mesma raiz. Falta de lealdade. O falso amigo não surge do nada com uma traição cinematográfica. Ele vai mostrando quem é aos poucos, na ironia disfarçada de conselho, na ausência justificada demais, no segredo que escapou. São microcomportamentos repetidos, pequenos cortes que, somados, revelam o padrão, e padrão nunca mente. O mais perigoso não é a traição em si, é o tempo que você passa duvidando da própria percepção, pensando que tá exagerando, que é sensível demais, que deveria relevar. Só que maturidade emocional não é ignorar sinais, é saber interpreta-los sem parar, mas também sem ingenuidade. Amizade saudável não te encolhe, não compete com você em silêncio, não usa sua dor como entretenimento social. Ela protege sua ausência, celebra sua presença e respeita sua vulnerabilidade. Isso não é exigir demais, é o mínimo. No final das contas, a pergunta não é como evitar ser traído, a pergunta é: você está prestando atenção aos sinais antes disso acontecer? Porque quem aprende a observar comportamento raramente é surpreendido por caráter. Se esse vídeo abriu seus olhos para sinais que você vinha ignorando, então ele já cumpriu o propósito. Agora eu quero saber de você. Qual dessas atitudes você já percebeu em alguém próximo? Ou pior, já viveu alguma situação de traição que começou exatamente assim? Me conta aqui nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas a enxergarem o que ainda está passando despercebido. Se você quer entender mais sobre comportamento humano, relações tóxicas, traços de personalidade e padrões psicológicos que quase ninguém explica de forma clara, já se inscreve no canal agora, porque toda semana tem conteúdo direto, racional e aplicável à vida real. Sem achismo, sem exagero, só análise comportamental profunda. Deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e para que o YouTube entenda que esse assunto precisa chegar em quem está vivendo isso em silêncio. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Ele complementa exatamente o que você viu aqui hoje. Depois, acessa a playlist completa sobre relacionamentos e comportamento social. Ela foi organizada para te dar uma visão cada vez mais estratégica sobre como as pessoas realmente funcionam. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, observe mais. Confie menos em palavras e mais em padrões.